Olá, estrelinhas! E no vídeo de hoje a gente vai reagir a um vídeo do Wagner Borges é, falando sobre mediunidade. Vamos lá. E aquela pessoa que está acompanhando e sente que tem sofre de um certo assédio, qual é, ou melhor, vou fazer a pergunta que ele formular, quem é o maior responsável pelos assédios? A própria pessoa, porque semelhante atrai semelhante. Então, se vem uma entidade de fora e encontra um ponto na pessoa, ele faz a conexão. Não tem, É aquela coisa, é chave e fechadura, né? E a pessoa não vai te acessar se você não der abertura. É isso. por exemplo, o Buda seria assediado como? O obsessor não teria nenhum ponto de contato, o cara está equilibrado, por exemplo. E tem também o trabalho, por exemplo, Jesus. Aquilo que se fala na Bíblia como diabo era um ataque de assediadores. Mas por quê? Jesus trabalhava em público. Você já imaginou as buchas que Jesus segurava do pessoal? Tipo assim, Jesus ia pro deserto. Por quê? Acho que ele pegava, a galera vem, pegava, dava um arrastão e levava, falava, ó, fica aí, o Pedro, o João, fica aí que eu vou resolver. E dava uns passos e liberava os caras. E a situação de Jesus era um tanto quanto complexa, né? Porque ele lidava bastante com gente. E ele tava sempre cercado de gente, entende? E você querendo ou não, você acaba pegando algumas coisas por conviver muito com as pessoas. E ele vivia com algumas pessoas, digamos assim, leprosas, pessoas que tinham problemas de saúde. Era desobsessão, é diferente. O assédio, ele começa dentro da pessoa. E as pessoas querem tirar o assediador, mas não querem mudar o que está dentro. Samuel tem uma ferida aberta, tem moscas em cima. Eu acho que a questão não é só mudar, é conhecer a si mesmo, ver os seus pontos fracos. Porque mudança é algo extremamente complexo, mas quando você se autoconhece, você sabe os seus pontos fracos. E você sabe onde que você vai cair, né? Então, você se auto... Não é palavra não autopune, mas se auto... Se autocuida, talvez. Se você tirar as moscas e não fechar a ferida, vem outras moscas. As pessoas querem tirar o obsessor, que é a mosca, mas não quer tirar, fechar dentro dela o rombo que traz a outra mosca. Então o lance é, limpa em volta e melhora dentro, para não acontecer de novo. Wagner, poderia falar um pouco sobre os blocos de ideias que chegam à mente do psicógrafo intuitivo? Como separar o que é de fora e o que é da sua própria consciência? Só com o tempo. Como é o nome dele? Fábio Martins. Ô Fábio, eu também passei por isso, todo médium em desenvolvimento passa. Vem uma. É assim: mentores podem criar uma enorme massa de energia, Samuel, um bloco de formas mentais, e eles injetarem um bloco de ideias lá dentro. Do mesmo jeito que 3 compositores podem juntar e fazer uma letra, 3 poetas podem juntar e fazer um poema. Então, seres extrafísicos jogam um bloco, arremessa esse bloco, que é uma massa de luz, sobre o chakra coronário da pessoa, e essas ideias vão descendo e o médium se sente invadido por bloco de ideia que ele tem que escrever ou gravar rapidamente. Como ele está consciente, fica aquela história, o que é meu, o que está vindo. Conselho que eu estou dando, escreve tudo, não trava, filtra depois. Porque se ele ficar assim, isso é meu ou não é, ele trava fluxo. Exatamente, e aí ele nunca vai saber e também nunca vai deixar fluir, né? Nunca vai vivenciar determinada situação. Escreve, no final você olha e vê o conteúdo. E outra, não importa se é anímico ou mediúnico, importa a qualidade do conteúdo. Se ele é bom, não interessa se é anímico ou mediúnico. É isso que é o foco. Agora, o bloco, ele é diferente da mediunidade ostensiva que uma entidade acopla. Ele vem por blocos de ideias, normalmente com médios na questão mais intuitiva. O lance é deixa fluir, depois você filtra para ver o que é o que, e só com o tempo ele vai saber a diferença. É, porque essas coisas levam tempo, querendo ou não. Até você conseguir se equilibrar e conseguir filtrar, isso vai levar um determinado tempo. E as pessoas hoje em dia querem, querem tudo fast food. Mas o fast food, ele também cobra um preço, né? Que é o equilíbrio, né? O seu equilíbrio, ele vai pras cucuias. Agora, o trabalho com chakras pode melhorar essa sensibilidade, porque os chakras estando tinindo, quando descer aquele bloco, os chakras estão mais capacitados para filtrar aquilo ali. Então, o lance é aprofundamento mesmo dele e flui conteúdo bom na mensagem. Denner Silva, em casos em que o médium sai do corpo durante uma incorporação e tem dificuldade de voltar ao final da incorporação, o
que o próprio médium e os médiuns que estão dando assistência podem fazer? Não há perigo nenhum. Eu vi isso acontecer várias vezes, Samuel. Na hora que o médium vai para fora e ocorre uma comunicação mediúnica, o padrão de ondas cerebrais desce mais, ainda mais se ele é automático. Então, na hora que a entidade sai e ele vem para encaixar, ele encaixa ainda com as ondas cerebrais lá embaixo, ele não consegue. Ou o corpo ainda tá. O que tem que fazer? Dá alguns minutos, mas o médium fica apavorado porque não consegue encaixar. As pessoas falam, volta, irmão, volta, faz um escarcéu. Não, calma. É interessante como as pessoas são realmente desesperadas, né? Em vez de elas darem tempo ao tempo, elas querem tudo no tempo delas. As ondas cerebrais vão voltar, estimulando, e o próprio corpo vai puxar ele de volta. Não tem perigo nenhum, porque acontecia comigo. Mas o pessoal, na hora, fica muito apavorado. Cadê? Chama ele. Volta, irmão. Não precisa. É como se o cara fosse simplesmente desencarnar naquele momento e não, isso não vai acontecer. Precisa dessa palhaçada, cara. Estuda o negócio para entender. Projeta energia no corpo do médium para ele estimular um pouco para encaixar. Não tem perigo de não voltar. É que está mais lento, porque as ondas cerebrais estavam lá embaixo, demora mais para voltar do que a mediunidade, em que o médium está no estado alterado aqui em cima, é mais rápido. No caso da projeção, demora mais para voltar na mediunidade. Nos trabalhos espirituais de mediunidade que a gente fazia, uma das práticas era nos punhos aqui, colocar energia nos punhos. E nos punhos, aqui tem chakras laterais aqui, secundários das palmas das mãos aqui, energizar os punhos. A energia, Samuel, ela, por exemplo, do punho esquerdo aqui do chakra, ela vem no lóbulo direito e a daqui vem no esquerdo. E aí, na hora que você mexe aqui, a energia acende aqui e o médium volta na hora. E essa situação dos punhos é interessante porque eu percebi também que os meus punhos, eles têm, vamos dizer assim, terminações mediúnicas. Recentemente eu percebi isso. Eu achei que era de um punho só, mas depois eu fui ver que eu tinha nos dois. Por isso que na Umbanda, um médium inicial que ainda não sabe controlar, tem uma entidade violenta que não quer sair, aí o que se faz? Belisca o pulso do médium. Por causa disso, quem me explicou isso foi um preto velho numa saída do corpo. Foi aí que eu tomei conhecimento do chakra dos pulsos e ele me falou que tinha uma relação direta aqui com as têmporas, principalmente. Outro ponto, né? Agora vai ficar em torno de brinco. Deve ser por isso que as pessoas tentam fazer o oposto de viver. Vamos dizer assim, cortando os pulsos, né? Interessante observar isso. Tem a ver com a mente. Brincadeira, eu sei que talvez você não aprecie mais, mas é verdade que os médios gostam muito de doce depois das reuniões? Não é verdade não é isso não. É que é o seguinte, doadores de energia, onde tem componentes ectoplásmicos que são semifísicas, que o ectoplasma ele leva albumina, colóide, potássio, tá? Açúcar. Por isso, quando acaba a reunião, o médium está hipoglicêmico, a carga de açúcar caiu. O médium está esfomeado, cara. Se não comer, dá até dor de cabeça, é hipoglicemia. O que ele tem que fazer? Comer algo, mas não é um alface ou um tomate, é comer carboidrato. Porque o problema é que se o médium come um carboidrato de entrada rápida, açúcar rápido, isso não faz bem. Por exemplo, acabou, você come um chocolate, ele é processado rapidamente, a carga de açúcar dele é muito alta, além da cafeína e da gordura, isso acelera o metabolismo. Então o pâncreas lê que desceu muito açúcar, ele joga insulina. E aí o que acontece? Hipoglicemia de novo. Então o ideal é carboidrato de entrada lenta, tipo um pão, pizza, uma fruta, um suco, porque tem a carboidrato, mas vai levantar a glicose devagar e não de forma abrupta. Então a maioria dos médios que doam muita energia são mais gordinhos. É claro que não todos, mas é tipo assim, o que o corpo faz? Pô, perdeu energia aqui agora, como vai perder na próxima? Deixa eu estocar um pouco, vai te dando fome, você vai comendo só coisa que engorda, cara. E não vem alguém te dar um prato de alface depois de uma reunião de doação de energia. Não funciona. Não é que a pessoa tem que comer isso ou aquilo, mas ela precisa comer carboidrato de entrada lenta. Por exemplo, uma pizza, um sanduíche, seja lá, do que ela quiser, ou vegano, mas com carboidrato. Não é folha nessa hora que vai te ajudar, mas carboidrato porque você perde glicose durante a doação de energia com a própria energia. Exatamente, eu acho que a maioria dos médiums sente bastante fome quando a reunião acaba. Porque eles estão ali doando energia. Até os médiums que bebem e fumam sentem uma fome. Eles estão ali doando energia. Interessante observar isso, né? Pegando o gancho sobre o que o professor falava agora
falar sobre os chakras, tem uma pergunta aqui do CESP. Professor, os chakras inferiores devem ser trabalhados com a mesma frequência e intensidade dos superiores, pulsar luz? O lance é de equilíbrio, Diego, é da cabeça à base. Trabalha todos de forma uniforme. Quando se fala do perigo de mexer embaixo, Samuel, é mexer só nos de baixo. O lance todo é isso, equilíbrio. Então, 3 para cima, 3 para baixo, o coração no meio. Vem aqui, equilíbrio embaixo, equilíbrio em cima e fica equilibrado. Agora, é claro, os interesses da pessoa vão favorecer a ativação de alguns chakras. Samuel, alguém muito chumbado só na matéria, que só pensa aqui, o chakra da base está mandando na consciência dele. Alguém obcecado por sexo é o chakra geniturinário. Aqui o chakra umbilical são as emoções, cara. A humanidade é super pilhada, nós também. Aqui, quando vem para o chakra cardíaco, começa o sentimento mais alto, mas veja, alto e baixo, sentimento alto, emoção pesada, a gente vai lutando. Chega aqui, a parte mental começa a melhorar. Então, lá na Índia fala, a evolução pega os 5 elementos até aqui. Quando chega aqui, que é o chakra de comando, não é possível mais descer, porque o foco está voltado para as estrelas, cara, para temas elevados. Então, mesmo com o foco voltado para lá, seus pés estão no chão recebendo energia da Terra. Você tem que estar equilibrado. O cardiorrespiratório equilibra os 3 de cima e o de baixo, mas o ideal é estar equilibrado como um todo. Agora, é claro, o comando que eu vou dar lá embaixo está vindo daqui. Veja, quando o comando vem de baixo para cima, veja, eu vou falar claro, é o rabo mandando na consciência, não dá. E quando fala Ai, o Wagner é muito maravilhoso. despertar de Kundalini, não é acender um foguete no traseiro para decolar, é fazer o fluxo Até porque foguete não dá ré, Wagner. da Shakti subir até o chakra cardíaco, ser transformado em amor, subir e expandir a consciência no Samadhi. Então, tem muito mito em cima disso também. E outra coisa, houve uma demonização do chakra de baixo por parte dos iogues antigos, que viviam isolados numa meditação, então tinha pouca vibração nas pernas, porque ficava sentado meditando várias horas por dia, celibatário, comendo frugalmente, os 3 de baixo funcionavam menos, ele queria desenvolver daqui para cima para o Samadhi. Agora, uma pessoa trabalhando todo dia precisa de energia embaixo para andar para o trabalho, precisa se alimentar para poder trabalhar, ter vitalidade. Então, o que se falava do chakra de baixo foi uma demonização lá atrás, onde não se queria mexer com coisas chamadas inferiores. No nosso plano é o seguinte, mexe com os de baixo, mas com a consciência, né? Porque aí você equilibra e dá a força que o corpo precisa, né? Desenvolve a consciência, mas sem negar o corpo, cara. O lance ainda é de equilíbrio aqui no meio. Você tem que equilibrar os seus desejos da matéria e a sua situação espiritual. Nem só ser espiritual, nem só ser matéria, ser um pouco dos dois. Equilibrando os dois, você consegue fazer o seu caminho. Sabe o que você fez lembrar? Uma das práticas que a Bianca, que já desencarnou também, passava bastante, que é essa conexão. Também tem a parte corporal, mas ela gostava muito da questão da pineal, né? A Bianca, que morava em Brasília os últimos anos, é aquela daquele caso de abdução junto com o marido dela na ocasião, o Hermínio. Os dois eram evangélicos. Eles tiveram, em 1976, se eu não me engano, no programa do Flávio Cavalcante, e esse caso ficou famoso. Depois eles dois se separaram. O Hermínio, no meio da década de 80, chegou a fazer cursos de projeção aqui na área do ABC, baseado nas orientações do Carran, que era o extraterrestre que orientava eles com movimentos físicos e glândula pineal. Já a Bianca, ela foi morar em Brasília, e a Bianca teve uma visão mais universalista, e falava muito da pineal também, a partir das orientações do Carran. Eu tenho um material deles em casa. Legal. Cláudio, boa noite, pessoal. Tem uma pergunta para o Wagner, direto de Olinda. Qual a sua opinião sobre quem usa a mediunidade para ganhar dinheiro? Gratidão a vocês. Olha, depende, tá? Por exemplo, Samuel, um massagista pode cobrar massagem? É o trabalho dele, está se dedicando àquilo, tá? Então tem muito preconceito em cima disso, tá? Tem que olhar qual é o caso e qual é a condição da pessoa. A mediunidade depende de um outro ser sobre a pessoa, né? Então a pergunta, você cobrou, você vai dividir com ele o dividendo? Já o anímico, você pode cobrar o que você quiser, é teu. Você estudou, se esforçou. E outra, se você está dando atendimento, você deixou de trabalhar para poder atender. Então, tudo isso é muito relativo. Exatamente, dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, né? A gente fica nesse lance, não posso cobrar mediunidade, não posso cobrar cartomancia, não posso cobrar as coisas que eu aprendo, mas
você gastou tempo e dinheiro pra fazer aquilo e pra fazer aquilo acontecer, né? Então é nada mais que justo do que você cobrar. Obviamente, não é você ser uma pessoa assim, ai meu Deus, vou cobrar por tudo e vou ser uma pessoa extremamente materialista. Não, é equilíbrio. Equilíbrio, pô. Você tem que equilibrar os seus situação, ok, eu gastei tempo, dinheiro e eu gastei ainda mais estudo. Eu desenvolvi um estudo sobre isso, entende? As pessoas querem que os outros façam tudo de graça por elas e que seja tudo de graça, entende? E na maioria das vezes não vai ser assim, entende? Até porque, se vocês pesquisarem, antigamente a mediunidade era comunalmente cobrada. Nos templos antigos, as pessoas mais ricas eram as pessoas que iam lá abrir a mediunidade e desenvolver. O lado dinheirístico, não sei se é essa palavra, mas o lado monetário contava bastante na mediunidade, entende? Agora, tem gente que abusa, explora e tem muito julgamento dos outros em cima. O lance é, preste atenção no seu trabalho e seja ético com o que você está fazendo. Deixa cada um como cada um e toca a bola em frente. Porque, por exemplo, os médios na Inglaterra, onde a mediunidade é um pouco mais eclética, não tiveram, por exemplo, o parâmetro de Allan Kardec, que era francês, que o Brasil trouxe de lá para cá. Então, se você pesquisar a história do espiritismo do Arthur Conan Doyle, contando o movimento espírita em inglês, os médios cobravam, porque não tinha o componente espírita que o Allan Kardec deu, era uma coisa mais laica. Então, isso vai também da cultura. Se você vai nos Estados Unidos, tudo é cobrado. Exatamente, até porque o médium não deixa de ser uma pessoa, ele precisa do dinheiro, sabe? Ele precisa do dinheiro para sobreviver, ele tem luz, tem água, tem telefone, tem diversas coisas que ele tem que pagar, então ele tem que viver da matéria, vocês querendo ou não. Alguém fala, how much? Quanto custa? Então isso vai também da cultura, da maneira ou do condicionamento religioso de alguém. O lance todo é ético e isso a pessoa tem que ver o que ela está fazendo. E não cabe a ninguém de fora ficar olhando. É melhor a gente cuidar bem do que a gente está vendo e fazer o trabalho do jeito que a gente acha correto. Falar em Estados Unidos, quando que você vai estar lá por lá? Em outubro, eu vou estar em Miami, Orlando, Boston e Nova York. Eu recusei Washington e 2 cidades no Canadá, cara, não dá tempo, o Rama desencarna, cara. Imagina. Desencarna, e outra, ainda tem aquele componente assim, você fica muito tempo fora, quando volta, cara, enquanto uma escova que não é sua no banheiro. Abre, a Fernanda, a mulher do Diego, tá rindo. Abre uma gaveta de cueca enquanto a cueca que não é tua, porque você ficou muito tempo fora. E aí, outra, pior, você sente a testa ardendo. E o pessoal tá achando que é o frontal, era o par de chifre que surgiu, porque você ficou muito tempo fora. Ainda tem esse detalhe. Ai, que ótimo, viu? Vai lá, Diego. Thaís Almeida, gostaria de perguntar para o Wagner se é possível a abertura de portais negativos na nossa casa através de programas de TV mal intencionado, ou através de meditações realizadas por egrégoras trevosas. Sim, isso pode. Agora, não é tanta televisão. A televisão, ela não é boa ou ruim. A programação aqui é ruim. A televisão é só um veículo. O que acontece? Se a pessoa ficar pilhada só em coisa ruim, não é que vai abrir portal, é a mente dela vai ficar vibrando algo, formas mentais pesadas, que pode gerar assédios no meio. Isso aconteceu muito na época de Covid. Acontecia, na verdade, muito na época de Covid. Porque você ligava a televisão, era Covid. E você ficava empanicado. Se você fosse uma pessoa fraca, aquilo ali entrava na sua mente de um jeito muito destrutivo. Então, é o quanto você permite ser afetado, né? Agora, a pessoa tem que assistir noticiário, saber o que está rolando. Não pode ficar polarizado assistindo só isso. Ela tem que saber o que se passa no mundo. Ela está com o pé no chão, mas não vai ficar presa na questão negativa da mídia em geral sobre as coisas ruins que rolam na Terra. Agora, portais que abrem escuros, por magia é possível, por emanação de um grupo contra a pessoa, defesa, enche tua casa de luz. Família sem briga não tem assédio. Família com briga, o assédio é a própria família que está dando. Então, harmoniza ele, não fica com medo de nada.
Agora, uma casa harmonizada, você não vai ficar o tempo inteiro com a televisão ligada em coisa ruim. Então é usar bom senso. O que mais? Wagner, a pergunta do Lucas, tá? Wagner, pode nos narrar uma experiência fora do corpo que você teve com entidades que vivem em outros planetas? Você chegou a vê-los? A aparência deles é a mesma de humanos? Samuel, o livro aqui, eu vou mostrar aqui porque... Imagens do Léo Dolfini, né, Wagner? É, imagem do Léo Dolfini. Léo que já esteve aqui também mostrando sua arte. Eu pedi, ele fez baseado nos relatos. Olha, esse casaco azulado aí é da companheira do Diego. Espera aí que eu vou achar aqui onde está. Tem uma parte aqui no livro Viagem Espiritual em que eu coloquei justamente isso, o contato com presenças extraterrestres nas saídas, e é o que eu vou falar lá em Barra do Garças. Olha aí. E vou falar de EQM lá também, com presenças extraterrestres durante as experiências. Espera aí que eu estou localizando aqui. O livro tem tanta imagem, né, Samuel? Espera aí, deixa eu catar aqui. Ô, Rama, fica quietinho, cara. Ele tá me cobrando atenção aqui, que é uma coisa. Rama, não esbarra na câmera, cara. Olha, vocês que ficam olhando aí achando que o Rama é bonzinho, ele é levado. Samuel, como é que eu posso mostrar aqui? Aqui, ó. Isso aqui, ela tem que mostrar na horizontal, Samuel. Tá pronto assim. É uma nave, eu fiz, é claro, para ilustrar. Os ETs deixam os corpos ali em animação suspense, se projetam, a pessoa sai do corpo e encontra um deles. Mostra a outra, Samuel. A outra são extraterrestres com um projetor aqui da Terra no trabalho de cura. O Lucas, eu já contei tantos relatos lá no meu programa de rádio, assim, nas lives em geral. É um tema que é recorrente, que eu venho falando há muito tempo. E não tem só esse tipo de ET, tem várias formas diferentes. Mas aqui com as imagens pode te ajudar. E o professor Wagner Borges tem um livro também, né? Uma lição extraterrestre. Pouca gente, chama-se Uma Lição Extraterrestre. Eu lancei em 1998. Na época, algumas escolas adotaram, Diego, porque o pano de fundo do livro é a parte ecológica, né? Que eu usei aqui, ó. Essa é a edição original, que não sei se você conhece essa aqui. E depois saiu uma pela editora Madras, pequenininha, livro de bolso, tá? Justamente aqui com os desenhos da Glória Costa na época, também muito legais. Excelente, você acabou de assistir a mais um corte da TV. É isso, gente. Eu vou deixar o vídeo por aqui. Se vocês gostaram desse react, deixa o like, se inscrevam e até o próximo vídeo. Um beijo no coração de vocês.